Glória a Deus, fala glória a Deus. Glória a Deus. Fala glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar, senta um pouquinho, que maravilhoso. Por isso que eu amo orar, queridos. Eu amo o culto de oração, porque a oração ela é inegável. A oração ela mostra uma questão muito importante, que é a da unção, é da presença de Deus. Começa a orar e você ora no Espírito Santo, você vê aquela fluidez, você sente a presença real do Senhor, e é isso que nós temos que levar para a vida. A gente aprende na igreja, orando com o pastor, orando para que a gente leve isso como estilo de vida. Porque na oração, nessa comunhão que nós teremos com Deus, por meio dela, é que Deus irá realizar toda a sua obra perfeita em nossos caminhos, no nosso caráter, na nossa maneira de viver, porque a comunhão, o significado da palavra comunhão é ter pontos em comum, é ter pontos de contato, e a gente tem isso em um meio de ser agraciado, segundo os grandes estudiosos da Bíblia, falando realmente de Bíblia, colocam a oração como fundamental. Um dos principais pontos de contato que a gente pode ter com Deus é através da oração. Então você ora, está tendo contato com Ele, e Ele sempre tira algo seu e coloca algo dele. O problema é que nós não damos sequência, ou quando nós estamos com problemas ou com pecados, às vezes nós nos constrangemos na oração. Não, você tem que continuar orando, porque a oração vai destruir o pecado, a oração vai corrigir sua vida, a oração vai fazer isso por você. Por isso que você não pode. O inimigo é acusador, ele vai falar: não adianta você orar, você está em pecado, você está isso, você está aquilo. Querido, você vai repudiar o pecado, mas você só vai conseguir repudiá-lo por meio da graça de Deus, por meio da força que Deus vai te dar e que vai chegar a você através da oração. Gênesis 4, 26 é um dos primeiros momentos na Bíblia e nós podemos dizer assim, aqui, não é? Foi quando começou o povo a voltar para Deus e a invocar o nome do Senhor. Olha lá, 4:26. Talvez eu consiga conectar aqui para ficar na mesma sintonia que vocês. Vamos ver. Eu vou ler direto com vocês lá, tá? 4:26. A gente tem quando o povo começa a invocar. Sete foi o filho que Deus deu no lugar de Abel, que foi morto. E o que acontece? A partir de Sete, olha lá, ao qual pôs a Sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, ou Enós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós podemos dizer que o início da procura por Deus, logo após o pecado, a perda do paraíso, a morte espiritual que veio sobre toda a descendência humana, descendência de Adão, não é? E nós temos aqui o filho que foi dado, eles tiveram um outro filho, e aí o nome dele, Sete, gerou a Enós, e ali ele começou a invocar ao Senhor. Então a primeira menção, o início da oração na Bíblia, a gente pode chegar a esse ponto, tá? Antes disso, você não vai. Através de Sete, de sua descendência, começou a se invocar o nome do Senhor. Aí você vai correndo a história bíblica, todos os livros da Bíblia. Qual que é o último? Apocalipse.
Todos os livros da Bíblia nós vamos encontrar o quê? Homens buscando ao Senhor, homens orando ao Senhor. Então a Bíblia é um livro cheio de orações. E a gente vai ver essa relação do homem com Deus por meio da oração. Do primeiro livro, que é Gênesis, especificamente aqui nesse ponto, até Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 5:8. Do primeiro ao último livro da Bíblia. Primeiro Gênesis. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, que é uma classe celestial de seres que existem diante de Deus, diante de seu trono, de sua presença, e os 24 anciãos, que também alguns chegam a dizer, talvez de modo especulativo, talvez tenha razão, talvez não, os 12 apóstolos de Cristo, mais as 12 tribos de Israel, os cabeças das 12 tribos de Israel. Mas enfim, nós temos ali os 24 anciãos, que vão fazer o quê? Prostrar-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, ou seja, são ali para adorar, independente de quem seja, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Isso daqui é uma visão do céu. Você está lendo aquilo que está acontecendo no céu, e eles vão adorar a quem? Ao Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Lembra de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus, indicando Jesus, que tira o pecado do mundo. É Ele. A gente não tem a descrição de que Ele voltou ao céu, porque do céu Ele viera. É exatamente isso. Onde Ele está? No céu, sendo adorado. Notem que quando João indica, quando você vai no texto bíblico, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, subiu aos céus. E eles estão adorando, cada um deles com uma harpa. E preste atenção. E taças de ouro, cheias de incenso. Puxa, eu vou, não é? Incenso é gostoso, vou acender incenso então. Se no céu tem incenso, se as taças de ouro estão cheias de incenso, eu vou aromatizar minha casa, meu trabalho, não é errado. Espera, você precisa entender. Esse incenso não é aquele incenso que nós encontramos na terra. A descrição é que aquele incenso, olha lá, são as orações dos santos. Aqui, ó, da igreja, daqueles que foram santificados e estão vivos. Não são orações de santos mortos, eles não intercedem. O único e verdadeiro intercessor é Cristo. E quem está vivo e foi santificado por seu sangue é chamado em todo o Novo Testamento de um povo que foi separado, que foi resgatado e que é chamado de santo. Por quê? Deus já nos vê nessa condição. Talvez você possa dizer, mas eu não sou santo. Não, você está sendo santificado. Mas Deus já te vê como santo por causa da eficácia do sangue de Cristo. Então, aquelas taças de ouro cheias de incenso são as nossas orações. Então, a oração do cristão, quando você quiser ter uma analogia, uma comparação, é aquele incenso, aquela fumaça que subia. Então você está orando no nome de Jesus, a sua oração está o quê? Subindo. E está sendo recebida nos céus. E olha lá,
e apresentadas diretamente a quem? Ao Cordeiro. Olha o outro versículo, vai no 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Lembra a referência ao Cordeiro? Ele, como Cordeiro, em sua morte nos salvou, nos fez santos, nos fez dele para ele. É uma condição já consumada. Deus já te vê no céu, Deus já te vê glorificado. Amém? Não é algo que vai acontecer. Aos que predestinou, a este chamou, aos que chamou, a este justificou e também glorificou. Ele já te vê lá, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Aí o nome resgatador, redentor. O Redentor Jesus, quem é o Redentor Jesus? É aquele que compra. Comprou quem? Nós. Dá uma glória a Deus. Com o seu sangue. Por isso que ele está sendo louvado nos céus, pelos 4 seres, pelos 24 anciãos. E agora a gente tem a descrição. Por que ele está sendo louvado? Porque ele é o nosso Redentor. Porque ele remiu um povo que estava morto em seus pecados e delitos, mas que recebeu vida. E compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Por isso que o Evangelho ele é pregado mundialmente, internacionalmente. Por isso que se fala que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo. Deus amou o mundo, que comprou através de Jesus pessoas de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. Ele fez isso. Então, louvado seja quem? O nome do Senhor. Você vai orando, a taça vai sendo cheia do incenso. Quando essa taça se enche e o incenso se derrama, você recebe a resposta da tua oração. A ideia é essa. Então você ora, está subindo, tem que encher a taça. Por que que a gente tem a recomendação? Não para de orar, orem sem cessar, para que as nossas taças sejam cheias de incenso, que são o que? As orações que fazemos. Não pode parar de orar. Apocalipse 8:3, coloca para nós. Então de Gênesis, peguei o primeiro livro, lá com Sete e sua descendência, até o último livro da Bíblia, você vai encontrar a maravilhosa prática da oração. Por isso que você tem que ser bom na oração. Quando eu falo bom, não é para a tua glória, não é para o teu louvor, não é para gabar-se, mas é para edificar-se. Quando você se tornar bom na sua vida, disciplinada com Deus, você vai ser humilde, você não vai ser arrogante. Ser bom no sentido de ter uma prática constante, que cada vez mais tornar-se-á fácil você orar pela sua vida, por tudo que acontece, por tudo que você vai fazer. E assim o Espírito Santo, ele vai te guiar, ele vai ser teu guia, Espírito da verdade. Olha a descrição que temos aqui. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Olha lá. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Não tem nada a ver com o santo da Igreja Católica. Santo é o povo remido, é o povo que está aqui na terra orando.
Você está orando, você não pode parar de orar pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua vida cristã, pelo seu ministério, pelas coisas de Deus. Você não pode parar de orar, senão você é dominado pela carne, pelas concupiscências, pelo desejo desenfreado. Aí nós teremos um problema. Você orando, olha, nós estamos falando do céu, as orações estão chegando, muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha, onde? Diante do trono. Sua oração chega ali, ó, diante do trono de Deus. Dá um glória a Deus, dá um glória a Deus mais alto, fala assim, aleluia. Chega ali, ó, a presença de Deus, diante do trono. Você está na sala do trono. Tem aquela música que a gente canta, a sala do trono. Como é que é, Renato, aquele pedacinho? Oh, leva-me à sala do trono. Sala do trono tem ali a oração. Continua. Pelo novo, Aleluia! vivo Fala! caminho. Aleluia! Pelo sangue de Jesus, É por seu o sangue. eterno e sumo Oh, glória. sacerdote. Aleluia. Oh, Oh, leva-me à sala do trono, olha lá. pra te adorar, Lembra do texto que lemos? Senhor. Em 5:8, 4:6, 24 anciãos, Leva-me à harpa, sala do trono, taças cheias de oração. pra te adorar, Senhor. Volta no texto pra gente. Sua oração chega ali, ó, na sala do trono, ou seja, diante de Deus. Por isso que o diabo luta tanto para você não orar, para você não entender a necessidade. Que oração é estilo de vida. Primeira marca do cristão deve ser sua vida de oração. A partir da vida de oração, Deus vai te livrar, Deus vai te corrigir, Deus vai te moldar, Deus vai fazer coisas magníficas, Deus vai te encher. Não é dizer que você não terá problemas. Problemas sempre existirão, mas mais forte que os problemas são esse estilo de vida de oração, essa vontade da igreja de orar e de persistir em orar. Olha o versículo, a gente está aí, chega diante do trono, o altar de ouro que se acha diante do trono, o versículo 4, vai ali, e da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações de quem? Dos santos. Está lá diante de Deus, sua oração subindo e sendo apresentada por meio de Jesus Cristo como um incenso, não é? Sobe, não fica aqui na terra, não para no teto, ela vai embora. Ah, mas eu estou... quando mais está difícil, que você mais ora, e mais Deus é glorificado na sua vida. Vamos aplaudir o Senhor, bem forte. Fala assim, aleluia. Levanta a mão, fala assim, Pai, me ensina a orar, em nome de Jesus, todos os dias, orações poderosas, feitas no Espírito Santo, que eu possa ser, Deus, uma bênção na oração. Levanta aqui um exército de oração, de pessoas que oram de verdade e que se tornam, Senhor, cada vez melhores nessa prática de vida, nesse exercício de vida cristã, nesse meio de graça tão importante para nós, em nome do Senhor. Fala bem?